galerinha, beleza? Professor Otávio na área de novo e hoje a gente vai continuar desenvolvendo o nosso aplicativo. Lembrando que na nossa última aula, olha que bacana que nós fizemos, a gente já desenvolveu aqui ó, a nossa tela de login. A gente pode vir aqui para o registro, voltar para o login, esqueceu a senha, voltar para o login. Então a gente já tem aqui a parte pública da nossa aplicação pronta, né? A gente só não navegou ainda quando a gente clica no login. Mas aí, vamos dar uma olhada nessa parte de navegação da nossa aplicação. As páginas já foram aqui desenvolvidas, falta desenvolver uma ainda, que é essa dashboard page, né? Mas a gente já tem algumas páginas de filmes. E se a gente vier aqui, ó, vou até fechar algumas páginas para a gente poder visualizar somente o app.js, vocês vão ver que nós criamos um Navigation Container, um Stack Navigator. O Stack foi criado lá usando o nosso Create Native Stack Navigator do React Native Navigation, né? E aqui dentro a gente colocou todas as telas, ó, o Stack Screen, que é o login, o register, o forget password, o movies page e o movies detail page. Só que do jeito que está aqui, todas as páginas, elas, apesar de eu não conseguir navegar aqui para o movies, né? Mas todas as páginas, elas estão inteiramente públicas, né? Ou seja, eu estou colocando todo mundo no mesmo navegador. Só que eu não quero fazer isso. Eu quero separar essas navegações, eu quero separar essas visualizações. Eu quero poder dizer que todo mundo que está, por exemplo, sem autenticação, e o que é autenticação, né, pessoal? É você confirmar que você é uma pessoa que você diz ser quem é. Ou seja, você digitar aqui o seu e-mail e digitar a sua senha e eu conseguir verificar que você realmente é quem você diz ser. E carregar aqui a página com as suas autorizações, né? Ou seja, eu faço uma autenticação para ver o que você tem acesso e autorizar você a ter esse acesso. Só que eu quero que essas páginas de registro, de login e de esqueceu a senha, eu quero que elas sejam inteiramente públicas. Enquanto as minhas demais páginas, eu vou simular aqui no nosso projeto que elas são privadas, né? Então eu quero poder verificar se essas páginas elas são públicas ou privadas. Como é que eu faço isso, né? Ou seja, agora olha aqui na nossa estrutura que está bem organizada, ó, de assets, que são aqui digamos, os componentes midiáticos aí do nosso aplicativo, componentes, que são os componentes que a gente vai utilizar no aplicativo, as páginas, né, que nós temos. Eu vou criar aqui uma outra pastinha, eu vou criar uma pastinha chamada routes, que vão ser as rotas da nossa aplicação. E o que vão ser as rotas? As rotas vão ser os elementos que vão nos direcionar para um conjunto de telas, para um conjunto de stack. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu já vou criar aqui dentro uma auth routes.js e vou criar aqui dentro também um outro arquivo chamado app routes.js. Olha que bacaninha que vai ficar, meus amigos. Eu tenho então, vou criar um conjunto de rotas para a autenticação, ou seja, essas três rotas aqui, que são as rotas de login, de registro e de esqueci minha senha, né, forget password, elas estarão dentro do auth routes, né? Então a gente vai fazer aqui um export default function auth routes. Olha que legal. E aqui eu vou dar um return. E o que eu vou retornar nesse auth routes, né, pessoal? Eu vou retornar exatamente o que a gente está fazendo aqui no nosso app. Eu vou criar um stack, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Vou até copiar esse cara, ó. Criar um stack Navigator, né? O stack Native Navigator, ó. Vou deixar esse nome. Claro que isso vai dar um problema porque eu não copiei aqui o nosso Create Native Stack Navigator, ó. Vou
pegar esse cara e eu já vou trazer aqui para o nosso Alfroots, ó, bonitinho. Então eu vou criar esse camarada, só vou mudar a ordem deles aqui. Criei aqui uma stack de navegação e o que eu vou retornar? Eu vou retornar a mesma coisa. Vou colocar aqui um stack ponto navigator, beleza? E vou criar já aqui um stack ponto screen. E quais que vão ser as telas que nós vamos retornar? Bem, a gente já fez isso, né? Eu nem precisaria. Vamos já aqui no nosso app. Eu nem precisaria digitar de novo. Eu já vou pegar aqui as screens que eu quero. Eu quero forget password, ó, forget password. Eu quero aqui até o login page, o register page e o login page. Vou recortar e vou levar lá para o nosso Alfroots. Vou vir aqui, vou salvar. Observa que quando eu tirei essas telas de lá, né, já voltou aqui para o meu card, ó, porque agora lá no meu app só tem o Stack Navigator com duas telas. Então, eu vou deixar esse cara aqui no Alfroots, já estou exportando ele. Só preciso fazer uma coisinha, né, pessoal? Vou dar um import aqui. Na verdade, eu vou fazer uma coisa mais inteligente para facilitar a importação. Eu quero o login page, vou digitar aqui, ó, login page. Ele já vai importar lá em cima. Eu quero o register page, vou digitar de novo o register page e ele vai importar lá em cima, bonitinho. E eu quero aqui agora o nosso forget password page. Ele vai importar aqui em cima rapidinho. Então vocês podem ver que as importações, ó, elas aconteceram, ó, bonitinho, ó. Tem o register page, o forget password, o login page, tá tudo bonitinho, importadinho no Alfroots. Ou seja, eu criei uma rota aqui para dizer que esse cara vai ser a nossa stack de autenticação do Alfroots. Agora, pessoal, olha que bacana. Se eu quisesse simplesmente retornar, eu vou até recortar esse cara aqui, ó. Mas se eu quisesse retornar aqui o Alfroots, ó, olha o que vai acontecer. Pronto, agora eu tenho um componente Alfroots que foi importado, que volta aqui para minha stack de autenticação. Olha que sensacional, eu não preciso mais disso aqui, ó. Forget password, register, login, move e por aí vai, ó. Não preciso, tá certo? Então, agora, a única coisa, nem esse Create Stack Navigator aqui, ó, olha como é que vai ficar limpo o nosso arquivo de aplicação. Por quê? Porque eu coloquei a lógica de transição das telas dentro das minhas rotas. Então, eu já fiz o Alfroots, vou fazer aqui agora o nosso export default function app hosts. Return, vamos já colocar aqui, que eu já recortei, lembram? Vim aqui e vou retornar o stack Navigator, né, pessoal? Então, olha que bacana. Agora, o meu app hosts, ele vai simplesmente retornar aqui o Movies Page e o Movies Detail Page por enquanto. Depois eu posso colocar dentro das rotas autenticadas a minha página de dashboard, que é uma página que tem informações pessoais, como, por exemplo, as minhas configurações de usuário, né, onde eu posso mudar minha foto, as minhas configurações relacionadas à compra de filmes e por aí vai. Então, ó, aqui eu tenho a minha screen do Movies Page e a minha screen do Movies Detail Page no meu app Hosts. Só que a única coisa que eu preciso fazer para deixar isso bem organizado é a mesma coisa. Eu vou importar aqui o Create Native Stack Navigator. Ó, vou colocar esse cara aqui. Muito bom. E por fim, vou importar as telas corretamente. Vou chegar aqui, ó, e vou aqui no componente Movies Page. Vou digitar de novo. Movies. Ó, observa que ele nem está aparecendo para eu importar, né? Vamos dar uma olhada. Porque, ó, vou colocar aqui, ele está aqui como Pages, Movies Details. Na verdade, aqui tem que ser o Movies Page, né? Primeiro, né? Ó. Esse cara está aqui, ó. Movies Page. Está sendo bonitinho ali, exportado.
Vamos olhar por que ele não está aparecendo para a gente aqui, ó. Componentes, Movies, apareceu agora. Movies Page, para importar ele aqui em cima, né? E aqui embaixo a mesma coisa, ó. Vou fazer um macetezinho. Movies Details Page, ó. Movies. Agora ele não está aparecendo o outro, né? Ó. Vamos ver de novo aqui, ó. O Movies Details Page está certinho. Está sendo exportado. E aqui no nosso app hosts, né, ó, aqui ó, Movies Details Page. Engraçado, o IntelliSense deu uma bugada, né? Mas apareceu aqui pra gente, ó. Importamos e tá funcionando direitinho. Ou seja, se eu chegar aqui no nosso app agora, olha que legal, hein, pessoal? Fiz o app hosts, mas se eu chegar aqui no nosso app agora e não quiser mostrar o auth hosts, quiser mostrar o app hosts, olha lá, ó. O que vai acontecer? Ele vai mostrar para a gente. Opa, tivemos um errinho aqui, ó. Vamos ver o que ele está mostrando. Pode ser um erro de, vamos dar um F12. Pode ser um erro aqui relacionado a não encontrar um componente. Ó, stack is not defined. Opa, claro, né, pessoal? Olha que legal. Aqui no app hosts faltou uma coisinha. A gente está usando uma stack, mas onde que eu defini essa stack, né, meus amigos? Preciso definir aqui, ó. Ó, agora sim, ele está mostrando os cartões do nosso app hosts. Então eu tenho o auth hosts e eu tenho o app hosts, que são duas rotas que estão sendo criadas para auxiliar na navegabilidade do nosso aplicativo. Mas aí vem uma questão bastante interessante. Poxa, Otávio, muito bacana. Agora eu já consigo simplificar bastante o nosso componente app, que é o componente principal, e consigo aqui já separar em rotas de aplicação, que precisam estar autenticadas, e rotas de autenticação. Mas como é que eu mudo entre essas rotas, né, pessoal? Como é que eu saio de um conjunto de rotas e saio e vou para outro conjunto de rotas? Bem, isso é o que nós vamos estudar na nossa próxima aula, que tem a ver com a navegabilidade, tem a ver com o contexto da nossa aplicação. Por quê? Porque a gente precisa estar autenticado para ir para o app hosts. E como é que eu faço essa autenticação? A gente vai ver aí nas nossas próximas aulas. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam aí no canal, deixa o joinha e vem comigo para o próximo vídeo para vocês pegarem essa parte de autenticação. Grande abraço aí para vocês e até o próximo. Valeu!